Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Como nós estamos? Vocês estão bem de saúde? O que é saúde? Como promovemos a doença? Como promovermos a saúde? São muitas as questões que a humanidade vive nesse campo da saúde. São muitas as questões, esse tema certamente mexe com todos nós. Em tempos normais, em tempos de pandemia, muito mais. Em tempo em que as pandemias se somam, como esse momento nosso, as coisas ficam críticas. Então nós, mais do que nunca, precisamos entender, discernir, nos mover nesse universo de saúde e doença da maneira mais fácil, da maneira mais sadia, para que possamos reverter um modo de vida que tem sido gerador de doença, reprogramando-nos para a saúde. Não é um belo desafio? O que vocês acham? Hoje estou aqui sem o retorno, sem saber. O Face não está me dando a presença das pessoas. Abri uma outra janela e eu estou vendo aqui Mônica, Vera, Denise. Sejam muito bem-vindas todas. Vamos então ao nosso pensamento, à nossa reflexão e depois promover uma oração de cura, de autocura para todos nós. Porque existem inúmeras terapias, inúmeras linhas de cura externas, nenhuma delas pode prescindir da autocura. Então, com o maior respeito às diversas linhas terapêuticas, já que como todos os grupos, religiões, partidos, classes, sexos, fragmentos da humanidade vão ter como integrantes pessoas saudáveis, doentes, pessoas voltadas ao serviço, outras voltadas ao egoísmo. Temos que reconhecer que todos os mecanismos terapêuticos são potencialmente do bem, porque agem para o serviço. E o serviço, segundo Jesus, é o grande caminho de elevação da criatura. Hoje nós viemos falar sobre a importância da mente nesse contexto da autocura. Como é que a mente interfere, age, produzindo doença e como a mente, portanto, o mesmo mecanismo que mal utilizado gera doença, como é que a mente também pode ser agente de saúde. É um tema vasto, a gente vai estimulá-lo apenas a partir da leitura desse livro, Depois da Morte, de Leon Denis. Depois da Morte, Leon Denis,
ele tem um capítulo de número 32, que tem como título A Vontade e os Fluidos, do qual nós vamos tirar pequenos pensamentos para nos favorecer aqui. Vontade e fluidos. Segundo a revelação dos Espíritos, tudo no universo está mergulhado em fluidos, como toda a vida marinha está mergulhada no mar. Somos um mar de ondas, energias, fluidos. E ter consciência disso e aprender a trabalhar essas ondas, essas energias, esses fluidos, nos ajuda em muitos aspectos. Especialmente hoje vamos falar da questão da saúde. Nesse item, no terceiro parágrafo desse capítulo, nós lemos assim: o invólucro fluídico, o corpo, todos nós temos um corpo fluídico. Nós temos o corpo material e temos também um corpo espiritual, diz Paulo de Tarso, que não é formado de um corpo denso como esse que nós conhecemos, e por isso também chamado de corpo fluídico, porque é matéria, mas é de uma matéria mais sutil, quintessenciada, mais rarefeita, se podemos dizer assim. Então o invólucro, o corpo fluídico do ser, depura-se, ilumina-se ou obscurece-se segundo a natureza elevada ou grosseira dos pensamentos em si refletidos. Então, para você poder dizer se você está saudável ou não, não basta você estar com um corpo assintomático. Não basta você ir no médico fazer exames e os seus exames apresentarem resultados dentro da faixa esperada. Nós precisamos, para a conquista da saúde, avaliar a natureza elevada ou grosseira dos nossos pensamentos. Se nós cultivamos pensamentos grosseiros, mais cedo ou mais tarde esses pensamentos, essas ondas, essas energias vão se refletir no corpo material, na forma de alguma das múltiplas patologias do corpo, doenças. Disso nós não tenhamos dúvida. A própria medicina tradicional, que há décadas atrás era mais resistente a essa ideia, vem aumentando a lista de doenças psicossomáticas, que são aquelas que ela já reconhece como sob alta influência da mente, vertiginosamente. Não é apenas a insônia, não é apenas a úlcera. Inúmeras são as doenças, especialmente direto ou indiretamente influenciados pela mente, especialmente porque a medicina tradicional, mais acadêmica, mais materialista, já reconhece que a tristeza continuada, a depressão, o pessimismo age sobre o sistema imunológico. E ao agir, então, ao diminuir a nossa capacidade de defesa, dá margem indiretamente à tristeza, à depressão, o pessimismo, dão margem a toda a gama de doenças invasoras, viróticas,
bacterianas provocadas por algum agente invasor. Olha só a importância direta e indireta do nosso estado mental, já reconhecida pela ciência. Leon Denis continua aqui dizendo assim: qualquer ato, qualquer pensamento repercute e grava-se no perispírito. Claro que se for um pensamento momentâneo, a sua influência vai ser muito localizada e também momentânea. Claro que se esse pensamento é cultivado, se mantém por muito tempo e com muita intensidade, evidentemente a sua ação sobre o corpo vai ser maior. Mas todos os pensamentos, diz ele aqui, qualquer ato, qualquer pensamento, repercute e grava-se no perispírito, que é o corpo fluídico, o corpo espiritual. São vários nomes, psicossoma, vários nomes que diferentes visões, filosofias, doutrinas apontam para o mesmo corpo. Daí as consequências inevitáveis para a situação da própria alma, embora esta seja sempre senhora de modificar o seu estado pela ação contínua que exerce sobre o seu invólucro. Então, as forças mentais mais impactantes, aquelas que tiveram uma ação por mais tempo ou por maior intensidade sobre o corpo físico, podem também ser alteradas, todas podem ser alteradas pelo nosso padrão mental. Como nós dissemos no início, a mesma mente que pode gerar doença pode gerar saúde, com a ressalva de que o que demandou muito tempo para se instalar, com um pensamento continuado, uma auto-obsessão de muitos anos, gera repercussões físicas, não se pode esperar que seja curada num passe de mágicas. Aquilo que durou muito tempo tende, na instalação, na doença, tende a demandar muito tempo na cura, claro. Outra influência importante é não pela duração, mas pelo impacto, pela profundidade da vivência. É assim que um trauma, uma violência profunda sofridas, mesmo que apenas no campo psicológico, vai gerar impacto físico. Todos que já passaram por um quase atropelamento, por uma situação muito tensa, sabem que é absolutamente comum que nos dias seguintes surjam dores no corpo, prisão de ventre, logo depois do ato, dores de cabeça. Isso pode-se falar no geral, independente dos diferentes organismos, que depois vão apresentar particularidades conforme as situações. Mas isso que eu falei já é absolutamente comum. São reações físicas de situações impactantes de cunho emocional, psicológico, não é? Então aqui Leon Denis nos lembra que a mente é sempre senhora de modificar o estado de saúde do ser, pela ação contínua que exerce sobre esse corpo físico. São dois lados de uma mesma moeda.
Se você, analisando o padrão vibracional, o padrão de pensamentos que você tem cultivado nos últimos tempos, chegar à conclusão, à triste conclusão, de que você tem cultivado venenos importantes para sua alma, a má notícia é que a tendência é que esses venenos da alma sejam somatizados, sejam trazidos para o seu corpo. Mas essa tendência não é um destino. Por quê? Porque a mesma mente que produziu uma desarmonia, quando se conscientiza desse fato, pode começar a produzir remédios, reharmonizações, limpezas. Tão poderosa é a nossa mente para a destruição quanto para a construção, tanto para a doença quanto para a saúde, tanto para a sombra quanto para a luz. Não parece lógico? Pensemos a respeito disso. Tudo quanto no campo emocional, tudo quanto retém, tudo quanto paralisa é patológico, é doença. Consequentemente, tudo que movimenta vai ser gerador de saúde. Podemos citar algumas fontes de paralisia energética do nosso ser, como a mágoa. As pessoas erram conosco e nós guardamos mágoa. Isso é energia retida, energia paralisada. A culpa é outro tipo. Nós erramos com os outros e guardamos esse sentimento de culpa, que precisa ser movimentado, mas que em si é uma paralisia energética, que, se muito aprofundada e ao longo do tempo e pela intensidade, podem gerar nódulos materiais. A condensação de energia paralisada vai gerar uma má formação de matéria paralisada também. Olha só, não é à toa que nós vivamos há várias décadas essa, digamos assim, epidemia de câncer. Só não é propriamente uma epidemia porque o câncer não é transmissível nos seus efeitos. Ele é transmissível apenas nas suas causas. A cultura, a educação, a mente é formada nesse padrão de culpa e de mágoa, a partir do pensamento tão enraizado em todos nós que quem errou tem que ser punido. Além disso, existe medo também paralisando energias, preconceito, que é uma forma tão importante de paralisia de energias. E para todas elas nós podemos promover a autocura. Os remédios são fantásticos e são citados no Evangelho. Por exemplo, o perdão é uma movimentação de uma mágoa. O auto-perdão é a movimentação da energia retida na culpa. O preconceito precisa ser trabalhado com um nascer de novo, com uma esperança, com uma abertura de mentes. O remédio para o preconceito essencialmente é compaixão e empatia. Empatia geralmente num campo mais intelectual, compaixão num campo mais emocional. 2 exercícios fundamentais para vencer e curar do preconceito. E o medo, a emoção primária por excelência de nós que somos herdeiros do campo animal, do reino animal, reino que é regido, que é movido
Há medo através do instinto de sobrevivência. Nós, como descendentes físicos e mentais do reino animal, temos a energia do medo como muito forte em nossas vidas ainda, principalmente porque nesse estágio que nós estamos aqui na Terra ainda somos muito mais seres primitivos do que elevados, ainda estamos muito mais para animais do que para anjos. Então somos muito regidos pelo medo. As almas que dominaram o medo não são as almas corajosas. A coragem é uma mera máscara que o medroso coloca sobre si para disfarçar o seu medo. A verdadeira cura do medo se dá pela fé. Mas todos esses remédios dependem de uma força fundamental, que nós vamos falar no nosso encontro de amanhã, que é a força da vontade. Sem a vontade, que é a ferramenta das ferramentas que nos faz movimentar todas as outras, não é possível tomar nenhum remédio. É claro que a vontade é mobilizada, é motivada através dos estudos, através dos entendimentos, através das relações afetivas. Temos mais vontade de cura quanto mais autoestima, temos mais vontade de ajudar na cura de outros quanto mais envolvidos emocionalmente. Temos mais capacidade de trabalhar a cura em nós e nos outros quanto mais entendemos a formação, a origem das patologias, que é o que nós fazemos aqui hoje. Do que você acha disso? Deixa aí seus comentários, vamos espalhando essa reflexão, que não é uma reflexão puramente intelectual nem puramente emocional, mas é, como todo o nosso movimento aqui na Oração-Ação, é também um tratamento. Até agora, nesse nosso comentário, fizemos um diagnóstico da nossa situação, demos elementos para cada um de vocês fazer o próprio diagnóstico, e agora vamos trabalhar a nossa cura, fazendo uma oração do movimento, já que a doença é a expressão de paralisias de energia, de emoções, que a nossa cura, que a nossa oração de autocura hoje seja uma movimentação energética, uma movimentação emocional. Sentemos-nos então dentro bem nas nossas cadeiras, nos nossos bancos, e movimentemos as nossas mentes, nossas emoções numa oração. Deus, Tu nos deste 4 elementos primordiais, todos eles expressão de movimento. A água movimenta-se permanentemente no seu ciclo, líquido, sólido, vapor, compondo nuvens, chuvas, rios, mares. O Sol em si, a luz em si é movimento, porque é a expressão da ação dos fótons, exceto quando nós nos opomos a ela, fazendo sombras e escuridão. A Terra é uma fonte de movimento, por mais que pareça que não. O nosso planeta Terra, por exemplo, gira em torno de si, gira em torno do Sol.
está sempre em movimento. E os minérios que nós pensamos em si, matéria inerte, têm elétrons, partículas dentro de si que estão em constante movimento. Os minerais movimentam energias através dos cristais, todos os tipos de rocha, promovendo, no geral, uma reharmonização dos ambientes e dos corpos. O ar, enfim, é dos 4 elementos aquele em que mais se torna perceptível o movimento, seja pelos gases que são emitidos por todos os seres vivos, atuando sobre o ar, seja pelos ventos, já que os centros de alta pressão sempre interagem com os de baixa pressão, as massas de ar quente sempre interagem com as massas de ar frio, e interagem entre si, porque esses 4 elementos movimentam-se entre si, estimulam-se entre si. Que hoje, Pai, nós não sejamos, o elemento humano não seja aquele que paralisa os movimentos da natureza, mas que se integra aos movimentos da natureza, recebendo sol, banhando-se em mares e rios, abraçando árvores e se conectando com a terra, inspirando profundamente, inspirando com a mentalização da luz e expirando com a mentalização das sombras, o tempo todo produzindo saúde. Sendo tão propício a cada um de nós esse exercício de geração de saúde. Deus, hoje queremos aprender a movimentar as nossas energias pela natureza e vamos nos propor a aprender a movimentar as energias mentais e emocionais, da mágoa, da culpa, do medo e do preconceito, pelo perdão, compreensão, reparação, aprendizado e pelo remédio de todos os remédios emocionais, a prática do bem, a prática do amor, o remédio universal prescrito por Jesus quando disse: o amor cobre a multidão dos pecados, cura a multidão das doenças, harmoniza a multidão das desarmonias. Que nós continuemos nesse nosso processo nos próximos dias, promovendo em nós e no mundo esses trabalhos de autocura e de transbordamento, de movimento, de fé, de alegria, de cura. Graças a Deus, um grande abraço a todos vocês. Compartilhem se vocês entenderem que esse trabalho pode contribuir para a autocura de outras pessoas que também podem ouvi-lo, participar dele. Até amanhã, um grande abraço e até a próxima.